Thaís Marinho e este é o Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre Ruth, mas eu quero deixar um texto base para vocês que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que é interessante no livro de Ruth é que inicia de uma forma bem triste, onde 3 mulheres acabam de perder os seus maridos, mas ele finaliza de uma forma surpreendente. Então, no meio dessa situação em que Noemi acaba de perder seu marido e seus 2 filhos, ela decide então voltar para a sua terra, voltar para o seu povo. E nisso, as suas noras, elas tomam a decisão de seguir Noemi. Então acaba que no final, apenas Ruth vai e órfã fica. E é quando ela diz que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Mas é interessante porque a primeira situação que Ruth se depara é esse momento decisivo. E quando ela diz o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, isso nos revela que não é só um apego emocional que Ruth tem a Noemi e sua família, mas ela havia aprendido com a fé daquela família também. Então não se tratava apenas de voltar para casa, mas de abandonar uma caminhada que ela havia construído com Deus até ali. Então, por mais que ela tivesse a segurança de voltar para os braços da sua mãe, ela iria ter que abandonar tudo aquilo que ela tinha construído com Deus e aprendido com a família de Noemi. Então, essa é a primeira situação que a gente vê na vida de Ruth. E aí ela caminha com Noemi junto para uma terra diferente, uma terra estrangeira. E mais uma vez nós falamos de uma mulher estrangeira, porque Raabe, citada na semana passada, também era uma mulher estrangeira. E Ruth era uma moabita. Então, quantas vezes a gente se depara nessa mesma situação, em que confiar em Deus parece nos levar a caminhos incertos, porque Ruth estava caminhando para uma terra desconhecida, sem certeza de um futuro. E quantas vezes voltar para trás parece ser mais seguro, porque voltar para os braços da sua família, olhando de um modo natural, parecia a decisão mais certa a tomar ali. Então isso nos chama atenção, porque às vezes a gente toma as decisões por aquilo que é levado na emoção e muitas das vezes nós não nos apegamos ao que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo Ele quer tratar com a gente. Então, naquele momento, o que Deus queria tratar com Ruth era além daquilo que ela poderia enxergar, além da sua realidade, aquilo que ela poderia ver. Então, a verdade é que há uma única pergunta que nós precisamos fazer para prosseguir. Jesus está comigo? Se sim, não importa as incertezas que esse caminho ele vai nos levar, porque se Jesus está conosco, ele é a certeza que tudo vai dar certo. E mais uma estrangeira, então, conhece o amor de Deus e decide abandonar a sua terra. A diferença é que Raabe, ela tinha uma garantia de recompensa e Ruth não tinha garantia de nada, além de uma companhia de uma senhora viúva, né? Então ela vai mesmo assim nessa incerteza. Então o primeiro ponto que observamos em Ruth é a lealdade à sua nova família, a lealdade à sua nova fé. E o segundo ponto interessante que nós encontramos em Ruth é o exemplo, porque ela começa a trabalhar ali naquele campo de Boaz e ela começa a ser observada pelos trabalhadores. No capítulo 2, no versículo 7, um dos empregados, que inclusive era um dos encarregados de Boaz, ele diz a Boaz que ela foi desde manhã e estava até agora ali no campo. Então, Ruth, ela mostra uma disposição admirável. Percebe a ênfase que é dada? Desde pela manhã até agora ela está aqui. Então, isso é observado por todos. Além dela ser observada, o que chama a atenção é o seu compromisso. Porque no capítulo 3, no versículo 11, Boaz diz que toda a cidade e o povo sabe que ela é mulher virtuosa. Quer dizer, ela é comparada à mulher de Provérbios 31. Ela recebe uma das virtudes de mulher de Provérbios 31. Isso nos leva a perceber que, intencionalmente ou não, nós somos observados o tempo
todo. E Ruth não teve essa intenção de fazer as coisas para ser observada, para chamar a atenção, para virar notícia, mas por mais que ela não tivesse a intenção, o seu bom exemplo, o seu comportamento chegou a tantas outras pessoas. Ela sabia o que ela precisava fazer para garantir o seu sustento e o da sua sogra. Ela não precisou que ninguém dissessem a ela o que fazer. Ela mesma foi ali e fez. E a gente precisa ter essa disposição. A gente sabe o que é necessário ser feito. Então Ruth, ela sabia o que precisava ser feito para garantir o alimento da sua casa para ela e para sua sogra. Não precisou que chegassem a ela e dissessem que ela teria que estar ali pela manhã, que ela precisaria ficar ali até tarde. Então, muitas das vezes a gente também precisa ter essa consciência. A gente sabe o que é necessário a ser feito. Não precisa que cheguem até você e lembre o que você precisa fazer, o que foi designado a você fazer. Então Ruth, ela teve essa disposição. Outro ponto interessante é que ela foi uma mulher de estratégia. Ela seguiu atentamente aos conselhos de Noemi ali naquele campo. Noemi, ela pediu para que Ruth se deitasse aos pés de Boaz, né? Então ela seguiu aquele conselho e respeitosamente, claro, ela se deitou aos pés de Boaz com a intenção de mostrar a ele que ela o queria como resgatador. Então, no versículo 3 diz que ela também, além disso, ela não deixou o seu cuidado consigo. Diz que ela banhou-se, que ela ungiu-se e colocou os seus melhores vestidos. Então, além da estratégia de chamar a atenção de Boaz e colocar de uma forma clara para ele a sua intenção, ela não deixou o seu cuidado, ela não deixou de olhar para si. Muitas das vezes a gente também abandona como mulher esse lado nosso. A gente dá tanta atenção aos nossos afazeres, aos nossos serviços e esquecemos do nosso cuidado conosco, né? Então aquilo também chamou a atenção de Boaz. Ela como mulher, como uma serva, né? Como uma empregada, como uma sustentadora, também não deixou de lado o seu lado feminino, né? De se cuidar, de olhar para si. Então Ruth, ela se casa com Boaz e desse casamento nasce Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, linhagem de Cristo. Então veja só, uma história que começa de uma maneira trágica, ela finaliza de uma maneira surpreendente. Mas o que eu deixo para você é que, apesar de tudo, apesar das circunstâncias que não pareciam ser favoráveis, ela não retrocedeu. Então que você não venha retroceder também. Outra coisa, ela foi leal aos seus princípios, ela foi leal àquilo que ela acreditava. Então, tudo que ela construiu, tudo que você construiu até hoje, continue fazendo a sua parte, mesmo que ninguém veja. Até porque nós temos um Deus justo e fiel. E a palavra de Deus, ela diz que Ele recompensará segundo as suas obras. Então tenha estratégias, mas não perca os seus princípios. Fique com esta palavra e Deus te abençoe.